Fala pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, eu tenho feito muitos trabalhos que estão focados em pensamento estratégico. Eu queria dividir uma coisa com vocês. De que maneira vocês fazem para desenvolver o pensamento estratégico na sua equipe, no seu time e no seu modo de operar como líder? De que maneira você, como liderado, desenvolve o pensamento estratégico para você construir resultados de maneira mais consistente? Então, eu tenho feito alguns trabalhos que têm impactado muito nessa estrutura aqui, eu queria dividir isso com vocês. Um dos elementos principais aqui é a gente pensar que tipo de líder eu estou formando, que tipo de líder eu sou dentro desse processo. E quando a gente olha para um momento de indústria 4.0, onde a gente tem mudanças de paradigmas, um mundo que se modifica muito rapidamente, eu tenho inúmeras necessidades que precisam ser resolvidas aí através do meu papel de líder, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. E uma coisa que eu descobri no Fórum Econômico Mundial, foi um dos fatores de discussão de um dos painéis lá, foi justamente como é que essa liderança se posiciona na estrutura 4.0. E a gente tem lá 4 tipos de líderes, inclusive na nossa palestra que nós fizemos no CBTD de 2019, nós falamos um pouquinho sobre isso. Que são líderes que são direcionados por dados, são líderes que são direcionados por pessoas, na verdade, por talentos, né? Líderes que são direcionados por ações sociais, aí são os super sociais, tem a ver com a relação interna e externa da companhia, e os líderes direcionados por inovação. Qualquer um desses tipos de líderes, uma das coisas que é absolutamente necessária é a forma como eles pensam estrategicamente as suas ações. E aí a gente construiu um programa para falar sobre essa estrutura aqui, sobre a liderança 4.0 e o pensamento estratégico nessa estrutura. Esse é um programa que utiliza o Game Everest, como estrutura inicial para fazer para despertar o interesse sobre o assunto. E aí, como vocês bem sabem, o Game Everest ele é uma expedição lá nas cadeias do Himalaia e as pessoas precisam conquistar o maior número de montanhas possível para ter o maior número de pontos possível e conseguir retornar vivo. E é um programa que fala diretamente de planejamento e de execução impecável. Ele fala diretamente sobre esses 2 pontos. De que maneira a gente constrói o pensamento estratégico a partir disso daqui? A partir dessa experiência, uma série de insights surgem pensando um pouco de como que esse elemento funciona no dia a dia. E aí, recentemente a gente eu queria dividir com vocês esse case, com uma companhia da área de serviços, né, da indústria de serviços, que ela precisava desenvolver esse pensamento estratégico com o time, né, fazendo com que todos colaborassem em cada um dos negócios da empresa. Então nós construímos uma estrutura onde existiam 3 mapas, um mapa individual, um mapa da mesa, do subgrupo e um mapa geral da sala. E havia uma série de questionamentos. O primeiro deles era o questionamento de objetivo. Então, qual que é o objetivo que a gente quer como time, né? Que tipo de objetivo a gente precisa construir? Depois, quais são os comportamentos que impactam nesse objetivo? E aí, lá naquele caso, nós fechamos 3 comportamentos-chave como elementos principais da relação. E aí, depois, as ações. Tá, mas até então isso não leva a uma estrutura de um pensamento estratégico. Para a gente construir isso no dia a dia, o desafio foi traduzir aquelas ações que eles definiram ali em questões táticas do dia a dia, e eu acho que é aqui que está o grande pulo do gato do negócio, que é como você constrói ações para levar para a ação, para a base, para a operação do seu negócio, elementos que são estratégicos, para as pessoas saberem quais são os impactos cruzados. Se eu fizer isso, eu impacto naquilo. Se eu fizer aquilo, eu impacto naquele outro. E aí construir um nível de conhecimento que tem a ver com toda a cadeia produtiva do negócio, todo o entendimento do negócio. E aí sim eu começo a ser estratégico. Se isso faz sentido para você, se você acha que é um assunto interessante para a gente tratar na sua empresa, entre em contato com a gente que a gente quer conversar mais com você sobre isso. É isso aí, um forte abraço e a gente se vê. Até mais!